Bom dia, alunos do terceiro ano do Colégio Benta. Eu tô aqui, Thaís, professora de Química, e hoje eu vou gravar mais um vídeo com vocês, para a gente trabalhar aí dois pontos muito importantes dentro do conteúdo de eletroquímica. Nós vamos achar a reação global e nós vamos calcular o ΔE, que é a variação de potencial de uma pilha. Então, é um passo a passo aqui, fique atento, se for necessário vão voltando aí o vídeo para compreender todo esse cálculo que nós vamos fazer agora. Então, vamos iniciar. Eu tenho aqui duas reações com o cobre e com a prata, tá? Se a gente reparar bem, essas duas reações que estão aqui, elas são reações de redução. Todas as duas são de redução. Então, aqui está potencial de redução e potencial de redução. Tá aí, sempre vai vir as duas de redução? Sim, as duas sempre vão vir ou as duas de redução, ou pode acontecer de vir as duas como reações de oxidação. Mas sempre as duas vão vir iguais, ou as duas como reações de redução, ou as duas como reações de oxidação. Lembrando que o mais comum é as duas virem como potenciais de redução, como reações de redução. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, é uma reação de redução ou de oxidação? Neste caso aqui, as duas são reações de redução. Thaís, mas como você sabe que essas duas reações são de redução? É uma boa pergunta. Por quê? Porque aí a gente volta lá no cálculo do NOx que a gente aprendeu. Cálculo do NOx, aqui é um íon monoatômico. O NOx é igual à própria carga. Então, quanto que é o NOx aqui do CU? O NOx dele é mais 2. Íons monoatômicos, o NOx é igual à própria carga. E aí a gente tem a seta. Depois da seta, ele está como substância simples. E substância simples, o NOx é igual a 0. Então, isso aí foi usando as regrinhas de cálculo de NOx. NOx aqui mais 2, porque é íon monoatômico, NOx é igual à própria carga. E aqui, depois da reação, o mesmo elemento está como substância simples. E é a primeira regra que a gente aprendeu. Substância simples, o NOx é igual a 0. Bom, o NOx passou de mais 2 para 0. Se o NOx passou de mais 2 para 0, vamos raciocinar. Ele estava em mais 2, ele passou para 0. Então, esse NOx aumentou ou diminuiu? De mais 2 para 0, o NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele se livrou de carga negativa, ele perdeu carga negativa, que são os elétrons, ou ele ganhou carga negativa? Ele ganhou, o NOx diminuiu. Diminuiu por quê? Porque ele ganhou carga negativa. E aí a gente aprendeu isso. Quem ganha carga negativa ganha elétrons. E quem ganha elétrons sofre o quê? Quando você ganha elétrons, você sofre redução. Então, o raciocínio é simples. O NOx era mais 2, passou para 0. De mais 2 para 0, o NOx aumentou ou diminuiu? O NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele se livrou, ele perdeu carga negativa ou ele ganhou? Se o NOx diminuiu, é porque ele ganhou carga negativa. Quem são as nossas cargas negativas? Os elétrons. Então, houve o ganho de elétrons. Se você ganha elétrons, é redução ou oxidação? Redução, aquisição de elétrons. Então, é uma reação de redução. E aí, como eu disse para vocês, sempre as duas reações vão vir ou as duas de redução ou as duas de oxidação, sempre iguais. Então, aqui é a mesma coisa, íon monoatômico, o NOx é a própria carga, então o NOx é mais 1. Substância simples, não tem carga, o NOx é sempre 0. Então, aqui o NOx passou de mais 1 para 0. De mais 1 para 0, a mesma coisa. Esse NOx fez o quê? Esse NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele ganhou carga negativa ou ele se livrou de carga negativa? Se o NOx diminuiu, é porque houve um ganho de carga negativa. Quem ganha carga negativa ganha elétrons. Quem ganha elétrons sofre oxidação ou redução?
redução, aquisição. Então, NOx diminuiu significa que ele ganhou elétrons. Então, significa que ele sofreu uma redução. Então, é assim que a gente comprova que as duas reações são de redução. E aí, se as duas reações são de redução, aqui a gente traz o potencial de cada uma. Como as duas são de redução, a gente traz o potencial de redução de cada uma. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conferir. São reações de oxidação ou de redução? As duas vão ter que vir iguais, mas é importante você conferir. São iguais, mas são iguais de redução ou iguais de oxidação? Então, elas são iguais de redução, então esses potenciais aqui, de fato, são de redução. Agora, a gente tem uma segunda parte que é muito importante. Agora, já sabendo, a gente agora vai entrar numa segunda etapa. A primeira etapa foi analisar se as reações ali eram de redução ou oxidação. Se houve NOx diminuiu, houve o ganho de elétrons. Se houve ganho de elétrons, porque houve ganho de carga negativa. Então, se ganhou carga negativa, é uma reação de redução. Agora, a gente vai analisar. O que a gente sabe? A gente sabe, e isso tem que ficar muito claro, o seguinte: não pode duas reações sofrerem redução. Aqui a gente trouxe as duas de redução, mas na verdade, na prática, isso não vai poder acontecer. Alguém vai ter que reduzir e obrigatoriamente alguém tem que oxidar. Então aqui eu tenho a princípio duas reações de redução, só que isso não vai poder continuar assim, não vai poder continuar com as duas se reduzindo, porque obrigatoriamente, isso é uma regra, obrigatoriamente uma reação vai ter que ser de redução e a outra vai ter que ser de oxidação. Por quê? Porque oxida, perde. Alguém tem que perder elétrons e automaticamente alguém tem que ganhar. Não pode estar os dois ganhando elétrons ou não poderia os dois estar perdendo elétrons. Então, a princípio as duas reações estão de redução, porém isso não vai poder continuar assim. Alguém vai ter que reduzir, alguém vai ter que ganhar, mas obrigatoriamente alguém tem que oxidar, porque alguém tem que perder. Para alguém reduzir, ou em outras palavras, para alguém ganhar elétrons, um outro alguém tem que estar perdendo, um outro alguém tem que estar oxidando. Então, a princípio, a gente tem duas reações de redução, mas isso não pode continuar assim. Alguém vai ter que reduzir? Sim, mas alguém vai ter que aqui não reduzir, alguém aqui vai ter que oxidar, porque alguém tem que perder elétrons para alguém ganhar. Não pode os dois estar ganhando. E aí, Thaís, quem vai oxidar? Sou eu que escolho? Não. Aí é a hora que você vai analisar os potenciais de cada um. Esses aqui são potenciais, como a reação é de redução, são potenciais de redução. Potencial, quem tem potencial, o nome mesmo já fala, quem tem mais tendência, quem tem um poder maior, quem tem um maior potencial. E aí você analisa, quem dos dois aqui... Os dois a princípio estão reduzindo, mas a gente já sabe que não vai poder continuar os dois reduzindo. Alguém vai ter que reduzir, mas um outro alguém vai ter que oxidar. Como que eu determino então quem vai reduzir e quem de fato vai oxidar? Eu vou analisar os potenciais de redução. Quem tem o maior potencial, quem tem a maior possibilidade, maior tendência à redução. Eu analiso o valor. O maior valor é o maior potencial. Então, qual é o maior valor? Quem tem maior potencial para reduzir, para continuar reduzindo? A prata, que é mais 0,80, ou o cobre, que é mais 0,34? É a prata. Então, na verdade, aqui, os dois a princípio estavam reduzindo, só que isso não pode continuar assim. Alguém vai ter que oxidar. Quem que eu escolho? Eu analiso os potenciais que são de redução. Quem tem o maior potencial, quem tem a maior tendência para se reduzir. Quem tem a maior potencial é quem tem o maior valor. Então, esse aqui é o maior valor, comparando aqui. Então, esse aqui, de fato, vai continuar se reduzindo. E esse aqui vai deixar de reduzir e por ele ter um potencial de redução menor,
ele é quem agora vai inverter e vai passar a se oxidar. Então, a gente vai repetir a reação de redução, Ag mais um elétron, formou Ag, né? Eu repito a reação de redução, eu vou repetir ela, e esse aqui que vai oxidar, eu vou inverter ela. Inverter como, Thaís? O que estava, agora é um momento muito importante, essa aqui até então era de redução. Só que por ela ter entre os dois o menor potencial, o menor valor, ela então não vai mais se reduzir, ela vai inverter, ela vai se oxidar, porque o seu potencial de redução comparado aqui é menor. Então, como ela vai ser invertida, ela vai se oxidar, eu vou agora inverter a reação. E o que estava, você sempre analisa a seta, o que estava depois da seta vai passar a ficar antes. E o que estava antes da seta vai vir para depois. E aí a gente está quase já achando a reação global. Agora, para achar a reação global, a gente tem que cortar esse elétron aqui. Só que para eu cortar, eles têm que estar numa quantidade igual. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar, mas para cortar eles têm que estar em quantidades iguais. Eu não posso cortar 1 com 2. Então, eu vou multiplicar toda esta reação aqui por 2. Porque aqui agora 2, só que eu não posso só multiplicar os elétrons. Então, eu vou multiplicar aqui colocando 2 na frente e aqui 2 na frente. Thaís, por que você multiplicou por 2? Porque eu vou cortar esses elétrons. Isso aqui é um indicativo de elétrons. Só que para eu cortar, eles têm que estar na mesma quantidade. Então, eu multipliquei toda essa reação por 2. Então, cortei e agora eu vou achar a reação global. Qual vai ser a reação global? Você vai se basear de novo na seta. Tudo que está antes da seta, você vai colocar aqui de novo antes da seta. Então, as setas estão aqui, os elétrons já foram cortados, porque agora estão em quantidades iguais. O que me restou no total em cima e embaixo antes da seta? 2Ag mais 1 mais Cu. Foram o que me restou antes da seta. E o que me restou depois da seta? 2Ag, tá depois da seta, mais esse Cu mais 2. Pronto. Achei a reação global. Então, reação global, eu tinha duas reações de redução, o que não pode, porque uma tem que reduzir e obrigatoriamente a outra tem que oxidar. Quem que vai reduzir, quem que vai oxidar? Eu vou analisar os valores do potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução continua reduzindo. Ele tem maior possibilidade, maior poder de redução. Então, ele vai continuar se reduzindo. Eu pego a reação e repito ela igualzinha. E o que tem o menor valor, então, não se reduz, automaticamente se oxida, então inverte. Então, eu pego a reação e inverto. O que estava depois da seta passa a ficar antes e o que estava antes passa a ficar depois. Aí eu tenho que cortar os elétrons. Para isso, ele precisa estar em quantidades iguais. Se tiver, beleza, já corto. Se não tiver, eu multiplico toda a reação para ficar com quantidades iguais. E aí eu acho a reação global. Tudo que sobrou antes da seta, eu coloco tudo aqui antes da seta, a seta e tudo que sobrou depois da seta. Por último, eu acho ΔE da pilha, que é o potencial maior, menos o potencial menor. Então, o ΔE da pilha, eu estou aqui, 0,80 é o maior, menos 0,34 que é o menor. Então, 0,80 menos 0,34 dá 0,46, é o maior menos o menor.
e a unidade é o V de volts. Essa é uma parte importante também, calcular o ΔE da pilha. Então, é o potencial maior menos o menor. 0,80 é o maior menos o menor, que foi 0,34. Deu 0,46, unidade volts. E assim a gente fez a reação global e calculamos o ΔE da pilha. Ok? Ok. Qualquer dúvida, estou disponível, né, na nossa plataforma e no WhatsApp oficial da turma.